Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, Senhor, através da Tua Palavra. A nossa alma, Senhor, precisa deste alimento. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, ser alcançados por Ti, ser alcançados pela Tua Palavra. Entra agora, Senhor, neste lar. Entra, Senhor, nesse lugar, ó Deus, dentro desse automóvel, ó Pai, nesse serviço, aonde essa pessoa está sintonizada conosco, Senhor, que a Sua graça alcance e o Teu amor possa nos conduzir na Tua Palavra. Não deixe-nos, Senhor, ser tomado pela distração, mas mantenha o nosso coração preparado diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. A definição de fé aqui no livro de Hebreus, ela é sempre desafiadora. Ela nos leva a colocar em prática aquilo que movimenta a nossa alma, a nossa vida, porque nós fomos alcançados pela fé, e é pela fé que nós estamos aqui diante do Senhor, e esta palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra também diz que sem fé tudo que nós fazemos se torna pecado. E no capítulo 11, no verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como podemos ter certeza sobre aquilo que não vemos? Como é que teremos convicção de algo que não é visível? Mas é exatamente assim que este texto descreve Moisés. Diz que permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É ainda mais desafiador perceber que somos chamados a ver aquele que é invisível, não apenas nos momentos em que tudo está bom, mas principalmente nos tempos difíceis, nos tempos de desafio, nos tempos de luta. Nós somos desafiados a ver aquele que é invisível, e para isso nós precisamos ter fé. Uma fé semelhante à de Cristo, que deve ser moldada, preste atenção, a nossa fé, ela deve ser moldada pela verdade sobre Deus e seu reino. Esta fé nos faz olhar para Deus e para as verdades sobre Ele e seu reino. A verdade sobre a bondade do nosso Pai. Deus é bom o tempo todo. A nossa fé tem que estar alicerçada nesta verdade de que Deus é bom. Essa verdade é essencial para que possamos permanecer fortes quando estivermos no crisol, quando estivermos na provação, quando estivermos passando tempos difíceis, tempos aonde somos desafiados ou levados a duvidar. Se Deus realmente me amasse, Ele certamente faria isso ou aquilo. Quantas vezes pensamentos como esse vêm dominar a nossa mente? Se Deus é bom, então Ele deveria agir dessa ou daquela forma. Olhamos para as nossas circunstâncias e então começamos a perguntar se Deus realmente nos ama. Por quê? Se Ele realmente nos amasse, as coisas seriam diferentes. Se Deus me amasse, eu não passaria por isso ou por aquilo. E isso traz a dúvida sobre o amor de Deus. Então existem duas razões que frequentemente nos levam a duvidar da bondade de Deus. Primeira delas, quando temos um desejo ardente de algo que acreditamos ser bom. A ideia de que Deus pode querer algo diferente para nós parece ridículo. Então, quando nós temos a ideia de que algo é bom, parece que Deus não tem outra coisa a nos oferecer além daquilo que nós entendemos que é bom. E por isso nós somos levados a duvidar do amor de Deus. Segunda coisa, podemos duvidar da bondade de Deus porque a nossa experiência se choca com o que nós acreditamos. A nossa experiência leva-nos a viver algo diferente das nossas expectativas.
Aquilo que nós imaginávamos viver, ou que nós tínhamos uma expectativa, está fora daquilo que está acontecendo na realidade. E aí nós duvidamos da bondade de Deus. Se algo parece bom, deve ser bom, assim nós pensamos. E então ficamos zangados com Deus quando não podemos obter aquilo que desejamos. É aí que a fé entra em campo. A fé entra em ação justamente nas ocasiões em que somos tentados a duvidar de que Deus é bom. Duvidamos de Deus e da sua bondade. É aí que a nossa fé é colocada em ação. Que razões Paulo nos dá para não alimentarmos dúvidas sobre a bondade de Deus? Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 39, Paulo nos dá boas razões para não duvidarmos da bondade de Deus. O verso 8 é muito conhecido, né? Nós usamos com frequência que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 32. Existe aqui um raciocínio extremamente útil para nos guardar, né, das circunstâncias que muitas vezes parecem que Deus fechou os olhos, nos deixou sozinho e deixou de ser bom. Olha o que diz o verso 32, eu vou ler aqui na Bíblia, a mensagem diz assim: se Deus não hesitou em pôr tudo na linha para nós, abraçando nossa condição e expondo-se ao pior, enviando o seu próprio Filho, haverá alguma outra coisa que Ele não faria alegre e livremente para nós? Deus, Ele nos deu o seu Filho em resposta a esse amor. Haveria alguma coisa que contrariaria esta ação de Deus? Como poderíamos pensar que Deus enviaria Jesus para morrer por nós e então se tornar de repente mesquinho e avarento? Isso significa que a verdade sobre a generosidade de Deus por nós, ela é vista através da morte de Cristo. Ela deve ter um impacto mais forte em nosso pensamento do que toda dúvida trazida pela aprovação que tenta tirar de nós esta verdade. O salmista Davi declarou: Deus, tu és bom e fazes o bem, no Salmo 119, verso 68. Jesus disse que por um breve momento as trevas iriam vencer, ou pareceriam estar vencendo, e esta aparência, de vitória poderia roubar a esperança de muitos. João 15, 20, Mateus 24, 9 ao 13 vai dizer esta verdade. Temos vivido tempos difíceis, tempos de trevas, tempos de angústia, e a Bíblia diz que as coisas ficariam piores ainda. Tem um momento que Jesus chama para perto de si Pedro e diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Aqui é no plural, ele pediu a todos para ser provados, serem tentados, e o mais incrível é que Jesus permite. Mas este texto não para aqui, ele diz assim: mas eu orei por você. Aí Jesus se volta para o indivíduo, ele se volta para você. Eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então no coletivo nós somos deixados para ser provados e tentados, mas no individual, Deus olha para cada um e diz: eu já providenciei para você a força necessária. Esta verdade está na palavra de Deus, que ninguém é tentado acima de suas forças. Então Deus, no meio da adversidade, Ele deixa que cada um seja provado à medida da sua força. Eu quero trazer mais um texto para falar sobre esta verdade de que Deus é bom. Lucas capítulo 5 diz que
4 amigos, eles trazem um paralítico diante de Jesus, amigos ousados, amigos que não desistem no caminho, e eles rompem a multidão, eles sobem sobre aquela casa, eles abrem o teto, porque não tinham por onde entrar, e eles descem o amigo paralítico e o coloca diante do Senhor, coloca diante de Jesus, e Jesus diz ao paralítico, Jesus, o Emanuel, o Senhor, o Deus conosco, o Criador, Jesus é quem está dizendo, é a mesma voz que surgiu no Gênesis dizendo, haja luz e houve luz, aquela voz é reconhecida, quem está falando é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Nesse diálogo, de um lado está o tudo e do outro lado está o nada. Jesus falou ao paralítico, Jesus falou ao deficiente, Jesus falou àquele homem que não tinha como produzir, um homem que estava prisioneiro da sua deficiência. Jesus fala com aquele que está com o seu casamento destruído, aquele que passou por um divórcio, aquele que está enfermo no hospital, aquele que está desempregado, aquele que perdeu a sua esperança. O paralítico representa aquele que não pode por si mesmo, aquele que precisa de ajuda. O tudo fala com o nada, e ele diz, perdoados são os teus pecados. Deus é bom, porque Ele dos céus olhou para nós e providenciou um Salvador. A bondade de Deus está revelada quando a dívida foi paga. Ele pegou o seu filho e pagou a dívida. Deus é bom porque Ele abriu o caminho, Ele tirou todas as barreiras para que tivéssemos acesso a Deus. Nós não tínhamos como pagar, mas Ele é bom, providenciou um Salvador. Então Jesus faz questão de mencionar, perdoados são os teus pecados. E depois Jesus olha para o paralítico e diz, agora você se levanta, pega a sua cama e anda. Deus é bom. Quantos nós temos para testemunhar? Quantos testemunhos temos de pessoas que foram curadas, pessoas que romperam em situações difíceis, pessoas que conseguiram um trabalho, pessoas que alcançaram em Deus grandes coisas. Deus é bom porque Ele age na necessidade. O Senhor mudou a necessidade daquele homem. Deus é bom porque Ele vem naquilo que é impossível fazer. E se fôssemos abrir aqui oportunidades para testemunhos, nós ficaríamos aqui como o evangelista disse, ainda que o céu fosse papel e o mar fosse tinta, não conteria tudo aquilo que o Senhor fez. Deus é bom o tempo todo. E agora eu quero te levar para uma outra perspectiva da bondade de Deus. Está lá no livro de Jó, no capítulo 1 e 2. Quando Deus quem aponta para Jó e diz assim, viste o meu servo Jó? É Deus que chama a atenção do inimigo para ele. E aí o diabo diz, porque você cercou ele com a sua bondade, como se Deus estivesse comprando, e aqui está a prova de que Deus é bom, quando Deus diz assim, então vai e toca nele, e tira tudo o que ele tem, e mesmo quando os seus filhos são tirados, mesmo quando a sua riqueza vai embora, ainda assim Deus está sendo bom. Para quem olha esse cenário diz, como que um Deus bom permite que o seu filho amado, permite que o seu servo, que a própria palavra testifica que era fiel, viesse a passar tamanha provação? Ainda que o livro de Jó não fosse até os últimos capítulos, aonde nós vemos Jó sendo totalmente restaurado, nós vemos Jó desfrutando da sua riqueza, desfrutando da cura. Se o livro de Jó encerrasse nesse momento, quando tudo dele é tirado, e ele olhando para o céu e dizendo, Deus deu, Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. Se o livro de Jó se encerrasse aqui, ainda assim provaria a bondade de Deus. A palavra de Deus lá em Isaías 53 diz que Deus se agradou em moer o seu filho.
Deus agradou em esmagá-lo, Deus agradou em fazê-lo sofrer. E aqui vamos ser desafiados a ver o invisível, dizendo assim: embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Como um Deus bondoso se alegra em ver o seu filho sofrer? Na verdade, esse Deus bondoso, ele se alegra porque ele viu que aquele que estava sofrendo, ele podia sofrer. Aquele que estava naquele momento de luta, ele podia suportar. Deus se alegra em ver que aquele sofrimento e aquele limite não fez o seu filho retroceder, mas ele caminhou olhando por mim e olhando para você. A bondade de Deus se revela nele entregando o seu filho. O verso 11 do capítulo 53 diz assim: depois de todo o sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade dele. Aqui fala da satisfação dos servos do Senhor, dos filhos de Deus, que mesmo diante do sofrimento, eles recebem a satisfação por não retrocederem diante daquilo que lhe foi proposto. O filho entende o pai. O filho olha para Deus e sabe que Deus é bom. Cristo, quando está às vésperas da sua morte, ele vai para um lugar isolado e ali ele mostra que compreende que Deus é bom em todo o tempo. Quando Jesus, sendo homem, demonstra a sua vontade, aquilo que eu disse, nós olhamos para algo e porque aquilo parece bom, nós achamos que aquilo é bom, e se Deus nos der outra coisa fora daquilo, parece que Deus está dando uma coisa absurda para nós, porque Deus está entregando em nossas mãos algo que nós não esperávamos ou algo que nós julgamos não ser bom. Então Jesus vem e diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus estava dizendo: olha Pai, na minha humanidade, eu sendo homem encarnado, eu vejo um caminho que aos meus olhos parece ser bom. Este caminho me livra do sofrimento, este caminho me livra da morte, este caminho me livra de passar por isso. E aí Jesus termina dizendo: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade revela a sua bondade. O caminho que Deus escreveu para nós revela que Ele é bom. Lá em Hebreus capítulo 4 verso 15 diz que Jesus, ele como sumo sacerdote conhece tudo aquilo que nós passamos, porque ele como nós teve as mesmas fraquezas, porém ele não pecou em nada do que foi tentado. Deus é bom o tempo todo. Essa verdade nos dá fé para olhar para trás e glorificar a Deus por tudo que nós passamos. Esta verdade de que Deus é bom faz com que a gente olhe para a nossa vida, tudo que nós vivemos, e nós possamos dizer: Deus é bom. Deus é bom naquilo que eu passei, Deus é bom quando eu estava sofrendo, Deus é bom quando eu estava vencendo, Deus continua sendo bom enquanto nós estamos vivendo e olhando para trás, sabendo que Deus permaneceu bom do dia em que eu fui concebido até o dia de hoje. Esta mesma verdade nos dá fé para entender agora, Ele está sendo bom agora mesmo, enquanto nós estamos aqui pregando a sua palavra, estamos aqui cultuando a Ele. Deus está sendo bom, Deus está sendo bom com a humanidade, mesmo diante do caos, mesmo diante da calamidade, a bondade de Deus está sendo revelada, e esta verdade nos dá fé e esperança de aguardar o futuro. Deus é bom, por isso não tememos o que há de vir. Deus é bom, nós confiamos nele, por isso nós seguimos. Deus é bom, por isso nós não paramos. Deus é bom, por isso estamos aqui dizendo que Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre.
Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom. Esse verso. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, Quando você achou que ele tinha esquecido de você, bom, Deus continuou bom naquele momento em que te deixaram de fora. Deus é bom naquele momento em que você foi desligado do seu serviço. Deus continuou bom naquele momento em que a sua esposa ou seu esposo te deixou. Deus é bom no momento em que você estava sendo traído. Deus é bom quando seus pais se desampararam. Deus é bom quando a enfermidade chegou. Deus continuou sendo bom. Teve momentos na sua vida em que você ficou muito feliz. Você foi promovido, você conseguiu um trabalho, a doença se foi, você encontrou um parceiro, uma parceira, tudo estava indo bem, a saúde legal, você de férias, estirou, né? Foi lá para um cruzeiro. Deus é bom. No momento da fartura, Deus continua sendo bom. As circunstâncias não mudam aquilo que Deus é, Ele permanece bom.